Olá, amigos. É bom estarmos juntos novamente para tratarmos de assuntos relativos à pecuária. O Boa em Pauta de hoje recebe o pesquisador da Embrapa, engenheiro agrônomo, especialista em fitotecnia, Flávio Wruck. Olá, Flávio, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado. Vamos tratar hoje aqui sobre a evolução dos sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, entender melhor o contexto disso e a viabilidade desses sistemas economicamente falando. Flávio, para a gente começar, qual é o perfil do produtor rural, do empresário do campo que está adotando esses sistemas nos últimos tempos? Hoje os pecuaristas estão adotando em maior quantidade, né, em maior área do que os lavoureiros. O médio, o grande pecuarista está adotando. Mas é importante deixar claro que a integração ela não é específica para um perfil. Todo produtor rural, pequeno, grande, médio, o micro, pode adotar a integração. Então nós temos configurações, temos modelos para cada situação, para cada perfil do produtor. Importante dizer ainda que, como é um uso de solo intensivo, uma verticalização da produção com sustentabilidade, é muito importante para o pequeno, para o médio, essa adoção. É muito mais impactante porque ele consegue produzir mais, né, com a mesma área. E por que a gente percebe tantos projetos de agricultura também adotando esse sistema, também partindo para isso? Porque são sistemas que têm benefícios mútuos, né? A interação entre a pecuária e a lavoura faz bem para as duas atividades. Então o lavoureiro entende da importância da integração, ele entende da importância dele rotacionar a sua lavoura com a pecuária, ele entende da importância dele ter uma boa formação de palhar para ele fazer o plantio direto na safra seguinte, né? Os benefícios são muitos. E também a questão econômica, te dá uma estabilidade muito forte. A pecuária é muito boa na questão de dar estabilidade, dar segurança ao produtor rural. Às vezes ele tem algum problema de caixa, alguma coisa, se ele tem a pecuária integrada, é como se ele tivesse dinheiro ali. É fácil, é vender, né? E ter esse dinheiro. Isso é importante para o lavoureiro, o produtor. Então veio muito bem a calhar, veio muito bem encaixar essas duas atividades. Ô Flávio, nós estamos falando hoje de quanto de terra, quantos milhões de hectares hoje integrados? A nível de Brasil, nós temos hoje 11 milhões e meio de hectares. A nível de Mato Grosso, nós temos 1,5 milhão de hectares. Nós só perdemos para o Mato Grosso do Sul, que tem cerca de 2 milhões. Somos o segundo estado em área a adotar o sistema de integração lavoura-pecuária. A matemática não é uma forte, mas pelo que eu estou entendendo aqui, são 30% dos sistemas que envolvem os dois estados. Exato. É muito, né? É muito. São dois estados muito fortes. Em terceiro vem o Rio Grande do Sul, 1.400.000. Depois Minas Gerais, em torno de 1 milhão e alguma coisa. E Goiás, 900.000. Então, os estados que têm uma adoção maior estão no Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. E depois vem o Sul e Minas Gerais, o Sudeste. E como é que é a evolução disso? Está estável? Vem aumentando? Vem aumentando. Aumentando de forma linear. Só para você ter uma ideia, em 2005, a nível de Brasil, nós tínhamos em torno de 5 milhões. Né? Em 2010, nós tínhamos em torno de 5 milhões a nível de Brasil. Em 2016, o último levantamento nosso foi feito no final de 2015, início de 2016, 11 milhões e meio. Nós tivemos um acréscimo de 6 milhões e meio de hectares em 5 anos, em 6 anos, basicamente. Flávio, é mais integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta? Mais integração lavoura e pecuária. Cerca de 83, 84% dos sistemas integrados, nós estamos falando de integração lavoura e pecuária. 9%, em torno disso, integração lavoura, pecuária e floresta, 7% de pecuária e floresta e apenas 1% de lavoura e floresta.
Vamos viajar um pouco na ideia que Perfeito. a gente tem hoje, por exemplo, em Mato Grosso, uma necessidade, uma obrigação, melhor dizendo, de conservar 80% das áreas. Seria possível um projeto, uma ideia de repente, nessa área de reserva, trabalhar de forma integrada? É possível isso? Não. Na reserva legal e APP, você não consegue explorar. Tem algumas exceções para o pequeno produtor, né, mas para a maioria dos produtores não conseguimos explorar. É reserva legal e APP, é lei. Mas o que nós podemos fazer, e a integração vem muito ajudar nesse sentido, é intensificar o uso da terra nesses 20%. Estamos falando do bioma Amazônia, que nós temos que usar apenas 20% da área agricultável. E a integração permite você verticalizar isso. Ainda mais aqui no Nortão, que chove muito, né? Chove acima de 2.000 milímetros por ano, nós podemos fazer 3 safras tranquilamente. Se a gente for contar, a palhada seria 4 safras no ano. Então, a integração veio muito a ajudar, né? a minimizar essa restrição legal de você ter que usar apenas 20% da área. Vamos imaginar quem está nos acompanhando não tem floresta mais na área onde está vivendo, seja em Mato Grosso ou fora dele, mas especialmente em Mato Grosso. Sim. Eu consigo fazer integração lavoura, pecuária e floresta, plantar que tipo de árvores e com que expectativa de resultados? Perfeito. O uso do componente florestal dentro dos sistemas tem que ser muito bem pensado por questões mercadológicas. O estado do Mato Grosso, a cadeia da madeira, ela não é ainda muito consolidada. Então nós temos que ficar muito atento no que nós vamos utilizar do componente florestal. Que espécie nós vamos plantar e para quê? Para que finalidade? Você vai ter mercado? Qual que é a distância desse mercado? Então é muito importante esse planejamento, né? Então basicamente nós temos 4 estratégias para usar o componente florestal dentro dos sistemas. A primeira estratégia é aquele produtor, aquele pecuarista que não está preocupado com o ganho comercial, econômico do componente florestal, e sim só o serviço que ela pode prestar, principalmente na questão do conforto animal, né? Nós temos resultados mostrando que o conforto animal pode impactar em 10% na produtividade, na produção de carne e até 20% na de leite. Então é fundamental nós pensarmos nessa questão de conforto animal. Temos uma outra estratégia que é aquela questão de você inserir o componente florestal no seu sistema, mas de forma que ela vai te dar renda, mas de forma adicional, né? Ela não vai impactar nos outros sistemas, ela não vai diminuir a capacidade do pasto produzir, por exemplo. Tá? Então você vai fazer uma configuração com menos árvores por hectare, dependendo da espécie, entre 150 e 200 árvores por hectare. Não interfere significativamente na produção do capim. Te dá todos os benefícios, né, do meio ambiente, e ainda se for uma madeira que tem valor agregado, você pode abater essas árvores quando o mercado for favorável. Eu te dou o exemplo da teca, dou o exemplo do mogno africano, dou o exemplo do eucalipto de alta densidade. Então são exemplos de espécies florestais que você pode utilizar essa estratégia. Seria então usar o componente florestal como algo a mais, está agregando valor ao seu pasto, por exemplo. Existe ainda a última situação, que existe toda uma situação de mercado favorável que você pode explorar o componente florestal de forma mais intensiva. Então você pode utilizar mais árvores por hectare, 500, 600 árvores por hectare. E, importante dizer, que a exploração desse componente florestal tem que compensar aquilo que você vai perder com os outros componentes. Então, se você está utilizando mais árvores, você vai perder pasto. Você vai produzir menos arrobas por hectare. Mas as árvores vai ter que compensar as arrobas que você vai perder. Então nós falamos que seria uma estratégia de substituição de renda. Então quem que vai nortear qual a estratégia que você vai utilizar é o mercado. É onde você está inserido, é o mercado ao seu redor. É o mercado que vai balizar a forma que você vai introduzir o componente florestal dentro do sistema. Andando para o Mato Grosso do Sul, a gente percebe ao longo da 364 alguns Perfeito. Projetos de integração, lavoura, pecuária ou lavoura, pecuária e floresta. E o adensamento é cada vez menor, não sei se é uma comparação leiga
de quem não conhece do assunto, mas parece que são adensamentos menores e com espécie de pasto que não sofrem com a sombra, com a falta de luz. Isso também passa pelo projeto, isso evolui de alguma maneira, Flávio? Perfeitamente. Essa é aquela estratégia que eu falei de você agregar valor ao seu pasto sem com que ela interfira nos outros componentes. É isso que nós recomendamos para a maioria das regiões aqui do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, quando você não tem um mercado consolidado da madeira. Então você vai fazer uma configuração com menos árvores por hectare, alguma coisa 150, 200 árvores no máximo, de forma que o componente florestal não interfere na incidência de luz de forma significativa. Então você consegue produzir a mesma coisa do que você não tivesse árvores. Você consegue produzir capim, consequentemente boi, da mesma maneira. E ainda com os benefícios do sombreamento, do conforto térmico, da reciclagem de nutrientes, né? Às vezes da descompactação do solo. Isso às vezes é importante para solos que têm problema de alagamento, por exemplo. E ainda, se for uma madeira de valor agregado, você pode eventualmente ter uma oportunidade de mercado, abater as suas árvores e ter uma receita a mais na sua pecuária. Flávio, obrigado por enquanto. O Bom em Pauta faz uma pausa, mas volta daqui a pouco para falar sobre linhas de crédito e viabilidade dos sistemas integrados. E ainda vamos entender melhor, conhecer um pouco mais o perfil do nosso entrevistado de hoje, o pesquisador da Embrapa, Flávio Wruck. Voltamos já já.